Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 29 de janeiro, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 4, versículos do 1 ao 20, que diz assim: Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, e os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles dos quais a palavra foi semeada. Logo que a escuta, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, que é a parábola do semeador, nosso Senhor, ele conta a parábola para aquela imensa multidão e depois, quando está só com os discípulos e os 12 apóstolos, ele explica a parábola. Então Jesus proclama e Jesus, ele faz a explicação da parábola. Mas queria chamar a atenção para alguns pontos importantes, né? O Evangelho começa, como eu também já acabei de dizer, Jesus que estava ensinando às margens do mar da Galileia, para uma grande multidão que estava ali em volta dele. Foi necessário ele subir numa barca, para que da barca pudesse transmitir o seu ensinamento. E aí Jesus começa a falar em parábolas. E ele conta a parábola do semeador. Só que, quando ele vai começar a contar a parábola, Jesus diz assim: escutai. Este verbo, ele é muito importante. Escutai.
Estejam atentos. Atentos a quê? Ao que ele vai dizer. Atentos à sua palavra. Atentos ao seu ensinamento. E esta é a primeira pergunta que eu faço para você. Você se considera uma pessoa atenta à palavra de Deus? Atenta àquilo que Deus fala com você? Ele está dizendo hoje para você: escutai. E aí Jesus conta a parábola do semeador, conta a parábola do semeador. O semeador sai a semear e vocês perceberam que a semente é a mesma, mas os terrenos são diversos. Uma parte da semente caiu à beira do caminho, outros caíram no terreno pedregoso, outra em meio aos espinhos e outra em terra boa. E Jesus depois vai explicar. E eu faço uma outra pergunta: que tipo de terreno é a sua vida? É o seu coração. A semente é a palavra de Deus. Os terrenos diversos é o nosso coração. Como é que se encontra o nosso coração? Jesus vai explicar a parábola. Aquelas sementes que caíram à beira do caminho significam o quê? São aqueles que ouvem a palavra. Veja, ouvem a palavra. Mas logo vem Satanás e rouba a semente do seu coração. Se você não estiver atento para acolher de fato a palavra de Deus, o diabo rouba a semente da palavra do seu coração. E, consequentemente, ela não produzirá o fruto que Deus quer. Certo? Jesus vai falar das sementes que são lançadas em terreno pedregoso, né? Em terreno pedregoso. Jesus vai dizer aqui: os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e recebem com alegria, veja. Ouvem e recebem com alegria, mas não têm raiz. Na nossa vida cristã, vida de fé, nós precisamos ser profundos, intensos. Eu digo para você: não seja cristão raso. Depois deixa aqui os seus comentários. Depois digite assim: eu não quero ser um cristão raso. Isso, eu não quero ser um cristão raso. E você quer ser o que então? Um cristão profundo. Um cristão que tem raiz. Um cristão que tem raiz. E depois nosso Senhor explica também as sementes que caíram em meio aos espinhos. Ele vai explicar. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra. E ela produz fruto. Veja, a preocupação com as coisas do mundo, os desejos mundanos, né? Os desejos mundanos, a ilusão das riquezas. Tem gente que tem em primeiro lugar na sua vida as riquezas. Não é que a riqueza não seja importante, mas a pessoa faz da riqueza a sua maior prioridade. Deus é o segundo, o terceiro ou o último. Ocupa o último lugar. E a riqueza é a primeira. Cuidado. Cuidado. Jesus está falando aqui da ilusão das riquezas. E aí a semente que caiu em terra boa. E são as pessoas que ouvem, como vai dizer nosso Senhor, são as pessoas que recebem a semente em terreno bom, são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Veja, vocês percebem que em si a palavra de Deus tem produzido fruto? Que o Espírito Santo regue o coração de cada um de nós, esse terreno que é a nossa vida, para que, ouvindo atentamente, acolhendo o coração, essa palavra possa produzir os frutos que Deus quer. Frutos de conversão, de justiça, de santidade, de vida nova. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.